Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma conjunção muito específica que vai acontecer amanhã, dia 12 de agosto, às 2h30 da manhã. Então, na verdade, é nessa próxima madrugada, né, de segunda para terça. Vai acontecer uma conjunção no grau 14 do signo de Câncer. Então, quem puder conseguir olhar ali no seu mapa onde fica esse grau 14 do signo de Câncer, em que casa ele cai, se tem algum planeta, algum ponto no grau 14. Claro, o grau 14 é o grau específico, né? Mas assim, vamos considerar aí um âmbito. Aqui seria um âmbito aí de 5 graus, para mais ou para menos. Então, no grau 13, no grau 12, no grau 11, ou no grau 15, 16, 17. 18, tá? Mais ou menos nessa margem, claro, quanto mais perto do 14, mais pontual, né? Então, se vocês têm algum planeta, algum ponto, esse ponto, esse planeta, ele será bastante afetado por essa conjunção, tá? E aqui, de uma maneira muito benéfica. Então, isso eu já quero, né, deixar claro, assim, de uma maneira muito benéfica. Por quê? Vamos entender o que é essa conjunção, quem faz parte dessa conjunção, primeiramente, e depois eu vou falar dessa conjunção dentro de cada casa do zodíaco para a gente entender um pouco melhor e vocês poderem, né, fazer essa reflexão no mapa de vocês, aonde que vai cair esse grau 14 de Câncer, tá? Porque assim, é uma conjunção de Vênus com Júpiter e com a estrela Sirius, que é uma estrela fixa desse grau 14, tá? É uma conjunção muito pontual. E assim, Vênus é um planeta benéfico, considerado benéfico, Júpiter também. E Sirius é como se fosse um segundo Sol, tá? Só para a gente entender a potência disso aqui. É assim, isso aqui é como se fosse assim uma varinha de condão. É uma coisa encantada, assim, é um diamante, é uma coisa assim que vem e ilumina algo de uma maneira muito potente, mas ilumina não num sentido. Porque às vezes quando a gente fala de ilumina, e até quando a gente vai olhar alguma questão envolvendo o sol dentro da casa, né? Ele traz luz para algo que estava na sombra, ou algo nesse sentido. Sim, sim, mas aqui não é de nenhum modo num sentido. Porque às vezes iluminar sombras é complicado, né? A gente se choca assim de uma maneira que pode ser um pouco desafiadora, tá? Aqui não é isso. Aqui é realmente assim algo que entra com mais potência na nossa vida, que fica muito mais claro, que facilita, não complica, facilita. Porque às vezes a gente enxerga coisas e por ter enxergado algo fica mais complicado, porque a gente tem que trabalhar aquilo e tudo mais. Aqui não é isso. Aqui essa conjunção ela é facilitadora, ela é benéfica, tá? Isso precisa ficar bem claro, independente da onde ela for tocar dentro do nosso mapa. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui dessa conjunção em si, do mapa dessa conjunção. É uma conjunção que acontece na casa 2, a casa de Touro, a casa de Vênus, tá? É uma casa assim bem física, então é algo que vai ser realmente sentido por nós, sentido assim de maneira bem pessoal por nós. Me chama a atenção que é uma conjunção isolada, ó, ela é isolada da figura do mapa, completamente isolada. Então, já adianto, independente da casa que ela cair dentro do teu mapa, é algo mais interno, tá? É algo de dentro, é a gente se dando conta de alguma coisa relacionada àquela área da nossa vida, a depender da casa que ela vai cair no nosso mapa, tá? É muito mais interno, claro, vai se desdobrar em resultados externos, mas é interno, é intro. Eu me dando conta de algo dentro de mim que modifica o externo. Outro ponto, o sol desse mapa, em Leão, né? Mas é um sol de casa 3, casa de Gêmeos, é um mapa de ascendente em Gêmeos, só que é um sol também fora da figura de aspectos, é um sol solto na casa 3. Mercúrio acabou de sair da retrogradação aqui nesse mapa.
Então aqui tem realmente muita reflexão, assim, é um mapa bem reflexivo. E essa reflexão, ela pode vir de muitas maneiras e pode ser, sim, talvez, de fato, venha de um fator externo. Venha de um fator externo, mas é algo dentro de mim que se modifica. E eu me dou conta, é alguma ficha que cai, tá? É nesse sentido. Mas não é qualquer ficha, é a ficha. É a ficha dourada que cai e faz eu me dar conta de algo que muda tudo, tá? Então, assim, se esse grau 14 cai dentro da tua casa se tá no teu ascendente ou dentro da casa a gente tá falando de algo que modifica a tua personalidade, de fato. Que de repente é algo ali que faz você se dar conta que a tua personalidade está ou emanando ou indo para um determinado caminho ou passando uma determinada imagem e você se dá conta de algo ali que, opa, te traz consciência, é uma consciência canceriana, então é uma consciência emocional e faz você alterar isso conscientemente. Tá? Isso aqui nossa, é uma luz muito forte. Tá? A casa 2 que é o caso desse mapa aqui mesmo, né? Casa 2 questões relacionadas a dinheiro, a finanças, a recursos. Pode ser, sim, que eu receba um dinheiro que está para chegar há bastante tempo e não estava vindo e chega. Pode. Mas a questão eu me dou conta de algo que estava, talvez, atravancando alguma questão financeira, eu não estava conseguindo acessar alguma coisa, eu não estava conseguindo fazer os meus recursos fluírem e opa, eu me dei conta de uma coisa e eu mudo aquilo, eu modifico aquilo, porque é isso que eu preciso entender. Por isso que é um posicionamento facilitador. Não é que ele ilumina algo e aí eu tenho que trabalhar algo para. Não, ele iluminou aquilo e ele já me presenteou. Ele, com aquela iluminação, aquilo já teve um efeito, já tem efeito. Por isso que é benéfico, é na hora. É imediato. Quando eu me dou conta, é imediato, tá? Grau 14 na casa 3. Algo relacionado à minha comunicação ou aos meus estudos. Talvez alguma ideia minha ali que estava meio travada. Daqui a pouco, vou dar exemplos, tá? Eu estava escrevendo alguma coisa, seja num estudo, seja num trabalho que eu tenho para entregar, um projeto, ou eu precisava falar com alguém, eu não sabia como falar, eu não sabia como fazer. Vem uma luz ali e resolve aquilo. Tá? É resolução essa conjunção. Casa 4. Essa conjunção se cai na minha casa 4. Família. Resoluções familiares, assim. Bem daqui a pouco, talvez alguém que eu consigo perdoar. Alguém que eu consigo voltar a ter um vínculo. Alguém que, sabe, ou uma memória minha que é desbloqueada e altera tudo. Ou eu conseguindo reformular uma memória, sabe, ressignificar alguma memória em relacionado aos meus vínculos familiares, ou algo relacionado ao meu lar, que modifica o meu lar, faz eu me dar conta de algo que altera o meu âmbito do lar, da família mesmo, tá? Casa 5, minha identidade, tá? Essa conjunção na 5 é algo mais no sentido, eu me reconhecendo, eu me dando conta de alguma característica minha que eu ainda não tinha enxergado, eu não tinha visto, e quando eu me dou conta daquilo, nossa, a imagem que eu faço de mim, ela é alterada, diferente da um, né? A um é a imagem que eu passo para o outro, na casa 5 é a imagem que eu tenho de mim e faz com que eu me modifique o meu posicionamento no mundo, porque eu modifico a imagem que eu tenho de mim mesma. É algo nesse sentido, então, que pode ser sim que alguém externo me fale alguma coisa sobre mim que eu ainda não sabia ou que eu não tinha visto, e eu me dou conta daquilo. Eu vejo os efeitos de eu ser quem eu sou no outro, no mundo, nesse sentido. Casa 6, questões cotidianas do meu trabalho, do meu dia a dia, o meu dia a dia sendo alterado, sendo afetado, e vem essa conjunção, e aqui a casa 6 talvez é a casa que isso mais solucione. Um dia a dia com uma rotina, com alguma coisa que estava truncada, ou que eu não estava entendendo como é que eu ia organizar para aquilo fazer sentido.
Isso aqui, essa conjunção entra na 6 e dá sentido. Ah, tá, é fazer isso aqui. E aí pode ser muitas coisas, né? Mas assim, a casa 6 é bem prática. Então, talvez eu recebendo aí um- uma moeda dourada e um brinde bem específico relacionado a algo da minha vida cotidiana que antes não estava, eu não estava conseguindo amarrar bem. E agora eu consigo, e aí a última peça do quebra-cabeça se encaixa e eu consigo fazer a coisa acontecer. Casa 7 relacionamentos, tá? Aqui bem, talvez alguma questão que envolva, né? E claro, vai depender da realidade de cada um, né? Mas assim, ou alguém que chega na minha vida, eu aceitando alguém, é, ou se eu já estou num relacionamento sério, num casamento, um relacionamento longo, algo que faz com que a coisa seja modificada, eu entenda algo muito pontual e específico, que melhora o meu relacionamento, é benéfico, sempre lembrando, é benéfico. Tudo, não importa a casa que cair, é benéfico, tá? Então é algo para melhorar o meu relacionamento ou fazer eu encontrar, se eu estou na busca de encontrar alguém para minha vida, alguém para compartilhar a vida, né? Pode vir sim com essa conjunção se ela cai na casa 7, tá? Casa 8, casa da intimidade, casa relacionada a questões sexuais, questões de privacidade, questões profundas. Então, aqui, daqui a pouco, eu consigo me abrir com alguém, ou alguém se abre para mim e algo mágico acontece, né? Casa 8 é muito misteriosa, então, uma conjunção dessas aqui dentro, assim, eu conseguindo mergulhar mais fundo de uma maneira de novo, muito benéfica, muito saudável para mim e para o outro, porque é uma casa de intimidade, né? Também pode estar atrelado, sim, a alguma questão daqui a pouco judicial, no sentido de algum processo, algo assim se resolver, pode sim também, mas no âmbito mais geral eu diria que é algo mais relacionado a eu conseguir me aprofundar com alguém, ou alguém conseguir se aprofundar comigo, se abrir para mim, ou eu me abrir para o outro, e isso selar aí um relacionamento de um nível de intimidade muito forte, tá? Casa 9 pode estar bem relacionado a questões que envolvem viagens, intercâmbios. Eu estava esperando sair um visto, eu estava esperando sair o resultado de, sei lá, de alguma coisa para eu poder ir viajar, ou o resultado de algum estudo que eu fiz, de alguma prova que eu fiz, algo nesse sentido aqui, tá? Pode também ter a ver com religiões, eu com fé, sim, a Casa 9 também vai falar isso, de eu conseguir, de repente, assim, ter uma conexão muito forte aí com alguma religião, com algo divino que modifica a minha vida de maneira benéfica, tá? Casa 10, profissão, trabalho, carreira, aí também pode ser ter muitos vieses, tá? Mas daqui a pouco eu recebendo um resultado positivo, uma promoção dentro da minha área profissional, eu sendo reconhecido, eu conseguindo um emprego que eu sempre quis, sabe? É um sucesso aqui muito grande. Essa conjunção na casa 10 é sucesso. Sucesso, assim, independente daquilo que eu entender como sucesso. É aquilo que eu entender como sucesso. Eu recebo com essa conjunção dentro da casa 10, tá? Minha carreira, o meu social aqui, eu sendo reconhecida mesmo por aquilo que eu faço. Casa 11. Casa 11, casa do futuro, casa das amizades, né? Uma casa social. Então, sim, pode estar atrelado a alguma questão que envolva amizades, né? Seja o que for, seja um amigo que eu volto a ver, alguém muito importante para mim que a gente se reconecta, mas principalmente questões que envolvem o futuro, que é o foco da casa 11, tá? Então, algo que eu me dou conta que chega para mim, que faz com que isso modifique o meu futuro e às vezes pode ser realmente algo que envolva uma amizade, um relacionamento com alguém, um reencontro com alguém, ou até um encontro com alguém muito específico na minha área de amizades, que daqui a pouco abre um caminho específico e modifica o meu futuro, tá? Mas isso aqui é modificação de futuro. Na 11 é modificação do futuro. É algo que se não tivesse acontecido exatamente daquela maneira, o meu futuro seria completamente outro. Então, essa conjunção na 11 vai por esse caminho.
Na casa 12, bastante relacionado à prosperidade, à fé, a questões que é um pouquinho diferente da 9, né? A casa 12 de uma maneira mais sutil, a espiritualidade, a algo assim, eu me sentindo protegido, uma proteção assim, é, muito forte, talvez alguma conexão aí espiritual muito específica que eu entro em contato nesse momento e que modifica a minha vida, porque eu me sinto muito mais protegido, eu me sinto muito mais seguro. Uma cura de alguma coisa pode. A casa 12 ela cura. Então, uma conjunção dessas dentro da 12 talvez seja a cura de algo que eu estou esperando há muito tempo, seja uma doença física, seja uma doença psíquica, seja o que for. Tá? A casa 12 ela tem esse poder e com uma conjunção dessas é, assim, é uma fé inabalável, né? E a fé inabalável, ela cura tudo, porque ela move montanhas, então não importa do que é que eu esteja falando, uma conjunção dessas dentro da 12 me cura de algum mal que possa estar me afligindo, seja ele qual for, tá? Ou, né, é, pode ter a ver, sim, com alguma conexão espiritual muito específica, que, sabe, ou alguma resposta, eu diria assim, algum milagre. Algum milagre, talvez uma resposta que eu tô pedindo há muito tempo, sabe? Algo que eu considero milagroso aqui acontece na minha vida. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Tentei falar um pouquinho sobre cada casa, e aí vocês observem onde é que se encontra esse grau 14 do signo de câncer dentro do mapa de vocês. Se ele vai fazer conjunção, né? Se vocês têm algum planeta no grau 14 de câncer, de novo, 12, 13, 14, 15, 16, quanto mais perto do 14, mais pontual, né? Mas também os arredores ali também são afetados, tá? Ou, né, a gente tá falando de conjunção, mas daqui a pouco, não, eu tenho alguma coisa no grau 14 de Capricórnio, vai receber essa luz também, tá? Aí a gente já entra um pouquinho mais aprofundado, né, em questões de conhecimento astrológico, mas basicamente é isso, tá? E aí, tem o Sol no grau 14, ou não, eu tenho Lua no grau 14 de Câncer. Bom, entenda que aquele planeta ou aqueles planetas que receberem mais diretamente o benefício dessa conjunção é exatamente isso. É as melhores partes daquele posicionamento serão mais ampliadas, assim, muito ampliadas, porque todos esses pontos ampliam de maneira benéfica. Vênus, Júpiter e Sírios, cada um à sua maneira, mas é uma grande amplificação do bem que a gente tem aqui. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre essa conjunção que vai acontecer nessa próxima madrugada. É isso.